No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a notícia chegou às orelhas da cidade. Ele faleceu. José Carlos Monteiro, apelidado de Zeca, um homem que nasceu em uma pequena vila de Minas Gerais, mas cuja influência espalhou por todo o país. Era um homem respeitado, talentoso e dedicado, com 78 anos de idade. Nascido na Vila Nova da Esperança, Zeca cresceu rodeado de amor e trabalho. A vida era simples, mas plena. Ele era o único filho de um pequeno agricultor e uma dona de casa dedicada, que lhe ensinou a importância da educação e do respeito por todos. E assim foi, crescendo como um garoto de boas maneiras e carinhoso, sempre disposto a ajudar seus vizinhos. Zeca estudou na Escola Estadual de Vila Nova da Esperança e, apesar das dificuldades financeiras, conseguiu se graduar em agronomia no Instituto Federal de Minas Gerais. Seu sonho era ajudar o povo de sua terra adotiva com o conhecimento que havia conquistado. Ele tornou-se um agrônomo de grande renome, dedicando toda a vida ao bem-estar dos campos mineiros. Ajudou a implantar inúmeras inovações na agricultura da região, como o cultivo de uva e vinhos, que hoje são conhecidos por todo o país. Sua experiência e sabedoria lhe valeram os mais altos prêmios, como a Ordem do Mérito Cultural em 2018 e a Medalha da Inconfidência em 2007. Zeca era um homem simples, que gostava de passear pelo campo, cortando lenha no quintal ou cuidando das suas vinhas. Ele tinha uma forte conexão com a natureza e sempre dizia: "A terra nos ensina mais do que nós podemos imaginar." Era amado por todos que o conheciam, seja por sua inteligência ou pela maneira como tratava de seus amigos. Era raro encontrá-lo sem uma boa história para contar ou um conselho útil a dar. Seu nome foi mencionado no programa da Rádio Nacional e no telejornal da Globo, onde seu trabalho foi elogiado como exemplo a seguir. Mas a vida de Zeca não foi apenas de sucessos. Em 2015, perdeu a sua esposa, Maria, que era o centro de sua vida desde o ensino médio. Através do doloroso processo de luto, ele encontrou forças para continuar ajudando os outros e manter viva a memória daquele amor tão especial. Em 2019, Zeca recebeu o título de cidadão honorário da cidade onde nasceu e cresceu, uma homenagem que o tornou verdadeiramente orgulhoso. Foi um momento emocionante, com a presença de todos aqueles que ele ajudou ao longo dos anos. Zeca também gostava de ler livros e compor poemas sobre a natureza que rodeia sua casa. Seu escritório era cheio de papéis com versos e reflexões, que ele guardava como um tesouro pessoal. Ele sempre dizia que a escrita é o melhor jeito de preservar os pensamentos. E hoje, com a sua partida, a vida muda-se para outro rumo. Mas a memória dele vive em todos os corações que ele tocou durante sua passagem pela terra. Ele será lembrado como um homem sábio e dedicado, cujo legado vai longe além das fronteiras do Brasil. E o seu quarto, com a vista para o jardim em flor, onde ele passeava sempre que tinha tempo livre, ficará eternamente cheio de seu espírito inabalável e sua paixão por cuidar da terra. E quando a neblina da manhã enche a casa, todos lembrarão dele como o homem que dedicou a vida aos campos mineiros e que, mesmo estando ausente, suas ações continuarão a influenciar a vida das pessoas. Este domingo ontem, Maria Helena Oliveira, nascida em 1952 na Vila Tranquila de Lagoa Dourada, no sul do estado de Minas Gerais, faleceu após uma longa luta contra o câncer. A mulher, conhecida por sua incansável dedicação aos mais carentes e pela paixão por cultura, era idolatrada por toda a cidade. Maria Helena nasceu como a quinta filha do casal de professores João e Maria, em uma casa antiga rodeada de florestas. A infância dela foi marcada pelos sonhos, pois desde criança era apaixonada por histórias de fadas e cavaleiros.
Nunca ela imagina que um dia esse amor pela literatura transformaria em uma mulher respeitada em todo o país. Apesar da falta de condições materiais, Maria Helena completou o ensino médio e ingressou na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Lá, ela conheceu e se apaixonou por seu futuro marido, um jovem estudante de direito que compartilhava de seu amor pela literatura. Eles se casaram em 1972 e passaram a viver no bairro de Colina Azul. Ambos trabalharam incansavelmente para construir um futuro melhor para si mesmos e para sua família. Maria Helena começou como professora de português em escolas públicas da região, e logo seu talento e paixão pela educação chamaram a atenção do governo estadual. Em 1980, ela foi contratada como diretora do Centro de Educação Infantil de Minas Gerais, onde passou 15 anos transformando vidas. Sob sua liderança, o centro tornou-se um modelo para todo o país, com resultados escolares acima da média e programas educacionais inovadores que fizeram a diferença em muitas crianças carentes. Maria Helena recebeu inúmeros prêmios e homenagens por seu trabalho, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2005 por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Além disso, ela também era conhecida por sua paixão pela literatura brasileira, tendo criado e dirigido o grupo de leitura Livros em Voz Alta que reunia mulheres do bairro de Colina Azul todos os sábados para compartilhar seus amores pelas obras de Jorge Amado, Machado de Assis e outros escritores brasileiros. Em 2015, Maria Helena perdeu seu marido em um desastroso acidente de ônibus. Apesar da trágica tragédia, ela continuou sua luta pela educação e pelo amor por literatura, se tornando ainda mais forte e respeitada pela comunidade. Maria Helena Oliveira será lembrada como uma mulher incansável e dedicada, que transformou vidas através de sua paixão pelos livros e pelas crianças. Seu legado viverá para sempre em suas obras, na memória dos seus alunos e amigos, e na literatura brasileira que ela tanto amava. E sempre que as pessoas passarem pela rua Colina Azul, eles poderão lembrar de Maria Helena, a mulher que deixou um legado inesquecível na história da educação brasileira. Caetano Veloso, um nome que evoca melodias vibrantes e versos enfeitados com o charme da terra brasileira. Uma espécie de símbolo das sonoridades que dançam em nossas veias, onde a beleza da natureza se confunde com a intensidade do sentimento. O mundo interior desse homem é um poema em constante renascimento, uma composição que se transforma conforme o vento sopra sobre as folhas de sua alma. Um homem que canta o Brasil em suas canções, não apenas com a voz, mas também com os olhares que deslizam pelo horizonte paulista e pela areia da Baiana. Cada uma das músicas que ele compôs é uma lente através da qual podemos observar o Brasil, suas riquezas, seus sentimentos, suas dificuldades e suas glórias. É aquele olhar que nos leva às profundezas do ser brasileiro, ao coração de um povo em constante busca de liberdade e identidade. A música não é apenas o meio pelo qual Caetano se expressa, mas também uma forma de conexão entre as gerações, uma linguagem que unifica o país em momentos de festa, tristeza ou reflexão. É aquele fio condutor que une nossas almas e nos leva às raízes da terra brasileira. O tropicalismo é mais do que um movimento musical para Caetano. É uma revolução cultural que se estende pelo tempo, transformando-se em uma espécie de símbolo do Brasil contemporâneo. Ao misturar a tradição com as influências internacionais, ele mostrou ao mundo que o Brasil não é apenas um país, mas sim uma entidade única e singular, cheia de riqueza cultural e sonoridades inegáveis. As canções de Caetano são os olhares que descemos sobre a vida, as emoções que sentimos ao nos encontrar com o amor e a dor, a liberdade e a prisão, a beleza e a ruína. É uma jornada pelo coração do Brasil, onde cada nota é um olhar, cada palavra é um gesto de amor e respeito pelas cores e aromas da terra natal. Caetano Veloso é, sem dúvida, uma referência artística para nós brasileiros. Seu legado vibra em cada nota que toca, em cada palavra que canta, em cada instante de sonho e realidade. Ele é a voz da terra brasileira, uma chama incendida pela paixão pelo país e pela busca pela beleza do coração e da alma. Em Santo Amaro da Purificação, no coração da Bahia, nasceu um mito, Caetano Veloso. Nasceu naquele pequeno povoado, onde as casas erguem-se como testemunhas de uma vida simples e rica em cultura. Lá, o sol brilhante e a terra fértil são testemunhas silenciosas de um legado musical que se esgueira através do tempo,
enquanto as águas do Rio São Francisco murmuram seus segredos. A casa de Caetano era um berço feito para cantores. As suas paredes, vistas pelos olhos de um menino que sonhava com a vida, eram testemunhas de melodias religiosas e festivas, de histórias do Nordeste e da sua vibrante riqueza cultural. Nesse cenário quentinho, Caetano aprendeu a ouvir o coração das coisas, a ver a música nas cores do céu e sentir a poesia na respiração do vento. Criança, Caetano já despertava para a sutil harmonia das horas da tarde. Assim que o sol se escondia por detrás das colinas, ele emergia de dentro da casa, com os olhos radiantes e a alma cheia de expectativa. A noite era o palco perfeito para as festas populares, onde o canto e a dança transformavam o silêncio do crepúsculo em um coro vibrante. Em meio às festividades da Bahia, Caetano vivenciava uma vida emocionante e multifacética. A sua infância foi marcada pelas histórias de seu avô, um dos últimos tropeiros do sertão, que lembrava com afeto as jornadas longas pelo semiárido. E o avô de Caetano não só era um tropeiro, mas também uma espécie de enciclopédia musical. Era ele quem ensinou aos filhos e netos a importância da música como meio de contar histórias, expressar sentimentos e compartilhar experiências. Ao longo dos anos, Caetano transformou-se em um observador perspicaz do mundo que o rodeava. Ele percebeu que cada coisa tinha sua própria música, mesmo as coisas mais insignificantes. E foi assim que ele começou a desenhar o seu mapa pessoal da vida, com um olhar sensível que transformava tudo em poesia e música. Caetano cresceu, mas sempre manteve vivo o espírito de criança, aquela paixão pela vida, pela curiosidade e pela inquietação criativa que o levou a explorar os cantos do seu coração. E hoje, como um dos maiores músicos da história brasileira, ele continua a compartilhar essa música do Norte com o mundo todo, despertando em cada alma paixão pela vida e pelo amor por uma terra tão rica e tão especial. Criança do sol e da saudade, Caetano nasceu em um universo onde a música e a literatura desfilavam pelas paisagens de sua mente. A juventude dele foi uma fase cheia de inquietação e curiosidade, uma espécie de jardim de infância fechado por muros de mistérios e sonhos. O mar da infância o beijava com a força de um ciclone no litorâneo brasileiro, onde os mares cantavam as primeiras composições de sua vida. Como uma borboleta em suas fases, Caetano mergulhou nos estudos de música, literatura e cinema, absorvendo influências que moldaram sua identidade artística. A Bahia, a terra de seus antepassados, o nutriu com seu folclore, as músicas do sertão e os ritmos da capoeira. Era um mundo de cores, aromas e sinais múltiplos que se fundiam em sua alma. Os primeiros passos de sua carreira foram marcados por parcerias com artistas baianos, uma espécie de cânticos dos verdadeiros filhos do sol. Esse foi o começo de um caminho sem destino, onde cada nota era uma cruzada para a liberdade e a expressão. A música se tornou seu sacramento, sua fé, seus salmos no deserto da vida. Caetano, entretanto, não conhecia apenas a luz do sol, também vivenciava a sombra da repressão política. Mas o homem de cantoria foi capaz de transformar essas dificuldades em força, em criatividade, em coragem de enfrentar os desafios com a mesma determinação de um guerreiro nas areias do Maracaju. E assim, ele consolidou-se como uma voz inovadora e corajosa, uma espécie de lenda viva na música brasileira. Seu legado é como um rio que corre por todas as regiões do país. Suas músicas são canções de amor, de esperança e de liberdade para todos os brasileiros. E hoje, recordando a vida de Caetano Veloso, sou vivo testemunho das suas lutas, dos seus triunfos, das suas sonhos em pauta. E o que mais me lembra disso é a música Bahia, onde ele canta: "Nós somos os filhos do sol, nós somos os deuses do vento, nós somos a terra e o mar." E assim, Caetano Veloso continuou sendo um símbolo da liberdade, do amor e do espírito brasileiro. A vida de Caetano Veloso é uma melodia que se entrelaça com o tecido vivo da história brasileira. A cada nota cantada, a cada palavra composta, ele traça um quadro colorido que reflete os tempos em que viveu, e também aqueles que nasceram de seus versos. Ele surgiu do sol das matas da Bahia, em uma terra onde o mar é tão azul quanto a cor do céu e a música flui nos veios do sangue de todos os habitantes. Nas ruas, no vento, na chuva, na luz, a vida é uma samba, uma bossa, um ritmo que se abraça às almas e não mais se despede.
O disco Tropicália foi uma revolta sonora contra os tempos difíceis da ditadura militar, uma chama que ardeu nas almas que queriam ver o Brasil livre e feliz, onde a liberdade de expressão era respeitada. As letras de Caetano eram mensageiros de esperança e resistência, cantores das almas cansadas que buscavam um caminho para se libertar do peso da tristeza e da opressão. Sampa, outro icônico disco de Caetano, é uma ode à cidade de São Paulo, onde a energia urbana se mistura com a poesia do coração do artista. É um hino para aqueles que sonham, que querem viver e amar sem medo. Caetano também fez parte de grandes movimentos sociais, como a MPB, Música Popular Brasileira, que reivindicou o direito da música brasileira à existência e ao reconhecimento internacional. Ele se uniu a outros artistas visionários e criativos, como Gilberto Gil e Tom Jobim, e juntos transformaram a música brasileira em uma força que vibrou os corações de todos aqueles que ouviram. Recebendo prêmios importantes e se apresentando em palcos famosos ao redor do mundo, Caetano Veloso sempre manteve seu caráter de ícone da liberdade artística e do pensamento brasileiro. Ele é uma luz que ilumina os caminhos para todos aqueles que sonham em ver o Brasil ainda mais belo, ainda mais livre e ainda mais feliz. E a vida de Caetano Veloso continua sendo uma música que nos envolve, que nos move e que nos faz sentir parte do tecido vivo da história brasileira. Ele é um símbolo de esperança e resistência, e sua música, uma espécie de elixir que cura o coração das almas cansadas e desiludidas. A vida e a obra de Caetano Veloso são como um rio vivo que flui eternamente, sempre em constante movimento, enquanto o sol pisca na terra brasileira e as notas da música cantada por ele se fundem com a beleza do mundo. E é neste momento, nesta harmonia, que o Brasil se torna um Little Paradise, um paraíso pequeno, onde a música de Caetano Veloso vive em cada alma e nunca mais se esquece. Caetano Veloso, o astro do Nordeste brasileiro, uma lágrima no céu, um tesouro na terra, um mito em vida. Um homem que cantava suas almas em ritmos e compassos deslumbrantes, que com a magia de sua voz e a força de seu talento transformou o Brasil. Sua voz foi mais do que som, foi uma história, uma promessa. Naquele tempo, no Brasil das dúvidas e dos medos, ele emergiu como um sol na noite, uma luz que iria iluminar caminhos desconhecidos, onde a música era mais do que simples harmonias, era um grito, era uma revolta, era vida. Ele foi o porta-voz da geração perdida, um menino de ouro cantando canções de amor e liberdade. Nas ruas do Salvador, nas noites quentes e ensolaradas, Caetano deslizava suavemente pelas calçadas, caminhando em busca da sua verdadeira voz, sonhando com um mundo onde a música era língua universal. Ele cantou sozinho, mas nunca estava só, pois ao redor dele sempre havia uma multidão de almas perdidas que encontraram refúgio em sua voz. O tempo passou e Caetano continuou cantando, desbravando terras inexploradas pela música brasileira. Ele foi o primeiro a abrir o caminho para novas gerações, a inspirar poetas e músicos, a nos ensinar que a liberdade é uma canção que todos devemos cantar juntos. Como um pintor que cria obras-primas com suas cores, Caetano criou sinfonia de sons, de palavras, de sentimentos. Ele foi mais do que um artista, foi uma espécie de messias da música brasileira, um profeta que pregava a importância da liberdade e da inovação. Mas Caetano foi mais do que isso, ele foi amor. Amor pela vida, pelo Brasil.